Irmãos, estamos muito felizes nessa manhã, estamos aqui. E realmente ontem nós tivemos uma palavra muito forte e muito precisa para os dias atuais. Deus é sempre atual. E ontem, quando o Thaleson falava acerca da mulher de Ló, tornou-se numa estátua de sal, porque olhou para trás. A gente faz assim uma avaliação, né? E vê que a gente precisa, na verdade, não é olhar para trás, mas é prosseguir. Nós temos um alvo, nós temos realmente uma meta. E só em você estar aqui hoje, já mostra que você realmente avançou, que você não olhou para trás. Você podia estar em casa, assistindo lá a tua Netflix, qualquer coisa, fazer para um parque, mas você viu que aqui é o lugar que você pode desfrutar. Amém? Eu estava orando ao Senhor e pedindo ao Senhor que me desse a direção para aquilo que íamos falar nessa manhã. E Deus me deu esse título. Deus cuida na provação. Amém? Deus cuida na provação. Senhor Jesus. Abra sua Bíblia no livro de Jó. Jó no capítulo 1, o versículo 1 e 2. Jó 1, versículo 1 e 2. Estão aqui comigo? Vamos lá? Vamos ler junto? Amém. Então respondeu Jó ao Senhor. Bem sei, desculpa, irmãos. Jó 1, 1 e 2. Eu que me adiantei aqui, perdão. Senhor Jesus. Jó. Irmão, perdão. É Jó 42, 1 e 2, perdão. Jó. Sai do último, primeiro e vai lá para o último capítulo. É simples. Amém? Então respondeu Jó ao Senhor. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Vamos ler juntos agora? Então respondeu Jó ao Senhor. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos ser frustrados. Aleluia! Nós vamos falar hoje de uma história de um homem que passou por muita provação. Ele passou por todas as provações no seu viver humano. Esse homem foi Jó. E Jó, ele foi provado na saúde, no casamento, na amizade e na finança. Pensa bem aqui comigo. Todas essas coisas nós estamos inseridos. Temos lutas, né, por dentro, temos luta por fora. Temos luta na saúde, temos luta na área do casamento. Já teve também essa crise. Nas amizades e na questão financeira. E você pode estar perguntando, não, eu estou saudável. Fisicamente eu estou até na academia, estou malhando, estou perdendo peso, legal. Mas de repente a sua luta não seja nessa área. Mas de repente a tua conta está negativa lá no banco. Mas você pode pensar, não, na minha conta está legal. Eu estou até investindo, sou agora até um investidor. Mas de repente o relacionamento com as pessoas não está legal. Teus amigos estão te traindo. Teus amigos estão falando mal de você. Estão te acusando. E no financeiro a coisa está pegando. Então, alguma dessas áreas, ela pode nos atingir.
E Jó, ele passou por todas essa situação, simultaneamente. Jó foi golpeado, perdeu tudo que tinha, para começar. Enterrou os filhos. Não é filho, mas filhos no plural. Impressionante que o que é mais comum é os filhos enterrar os pais. Não é verdade? Aqui foi diferente. O pai enterrou os filhos. Agora imagina como esse homem sofreu. O coração de Jó. Eu já perdi uma filha. Eu sei o quanto nosso coração fica ensanguentado. Só 4 meses de vida. E o nome dela era Talita, minha primeira filha. E depois de 2 anos eu fiquei sem a mulher. Fui golpeado outra vez. A mulher com 23 anos. Cursando faculdade. Com um sonho brilhante pela frente. Fui golpeado também nessa situação. Jó, ele não perdeu apenas um filho. Ele perdeu 10 filhos. Então foi um velório por atacado. Né? Então foi um grande sofrimento. Impressionante que a sua esposa, quando Jó passava por todos os seus sofrimentos, Jó, ele esperava que sua esposa o consolasse, o ajudasse, estivesse ali do lado dele, naquela situação tão cruel que ele estava passando, mas ela, na verdade, agiu de maneira totalmente contrária àquilo que muitas vezes a gente espera da nossa companheira, né? E ela disse assim para Jó: amaldiçoa esse teu Deus e morre. Isto é, ela colocou em xeque a fé de Jó. Ela colocou realmente em dúvida o coração de Jó. Então Jó agora está passando pela, talvez, as coisas que mais abate a nossa vida, realmente é na área conjugal. Não é? Então, muitas das vezes o sucesso de um homem depende muito da mulher que você tem. Diz que por detrás de um homem tem uma grande mulher. E, na verdade, isso em Jó não estava muito claro para ele. Porque a sua mulher realmente, quando Jó mais precisava, ela virou as costas. Senhor Jesus. Os amigos de Jó vieram a ele, se tornaram consoladores, molésticos, isto é, acusadores de Jó. Sabe aquele cara que fala assim: tu está assim porque tu está pagando alguma coisa. Mais ou menos foram isso que os amigos de Jó fizeram com ele. Já pensou, você está passando por uma situação e você procura o teu melhor amigo? Aquele cara que você sempre bate papo, que você sempre vai comer pizza com ele, e quando você procura ele, você não encontra. O que você menos teme é que ele vai, em vez de você ir lá para você abrir com ele o teu coração para ele, receber uma palavra de conforto, ele vai te acusar e dizer: o que tu fez, cara? Então Jó passou por tudo isso, até com seus amigos. Agora, Senhor Jesus, esse homem está cheio de chagas no corpo. Esse homem é um morto-vivo. Esse homem é uma ferida aberta. E é uma chaga aberta. Quem quer um cara desse? Ninguém quer um homem assim. As pessoas hoje na sociedade, hoje a sociedade moderna, ela te avalia muito pelaquilo que você tem. Pelo padrão de vida que você tem, pela posição que você exerce na sociedade ou coisa do tipo. E Jó, no auge da sua dor,
ergueu aos céus e perguntou 16 vezes, a mesma pergunta: por que estou sofrendo? Por que essa dor não cessa? Por que eu não morri no ventre da minha mãe? Por que o Senhor não me mata logo de uma vez? Isto é, Jó chegou realmente ao ápice da sua dor humana. Jó não suportava mais passar por tanta dor. Tudo que ele queria agora era dar cabo realmente a esse sofrimento que ele passava. E nessa manhã talvez você está dizendo: eu estou sofrendo a ponto de querer tirar a minha própria vida. Você sabia que Augusto Cury fala que o ápice da dor humana hoje é a depressão? A pessoa que tem um câncer, ela luta até esses últimos momentos pela vida, porque ela tem esperança de que ela vai viver. Mas uma pessoa que tem depressão, em alto grau, ela luta para tirar a vida, porque ela quer acabar com esse sofrimento emocional. Nessa manhã Deus quer falar com você. Deus não te trouxe nessa manhã aqui em vão. Deus te trouxe porque Ele quer transmitir algo para você. Se a tua dor é muito grande, a ponto de você dizer: eu não suporto mais, não é à toa que você veio aqui, porque Deus tem uma palavra para você. Deus é um Deus de esperança, amém? Deus é um Deus de restituição. Você vai ver o final desse capítulo, o final dessa história, e você vai ver que esse homem, o tanto que ele passou, ele tem alguns segredos, algumas chaves, alguns gatilhos que você precisa usar para realmente ser um Jó no dia de hoje, um vencedor. Amém? Senhor Jesus. Então Jó falou: por que o Senhor não me mata logo de uma vez? Eu quero acabar com esse sofrimento. A única resposta que Deus deu a Jó foi o pleno silêncio. Jó queria ser ouvido de qualquer maneira. Às vezes a gente está numa agonia tão grande, a primeira pessoa para quem a gente corre é para a nossa esposa, né? Eu às vezes chego em casa, eu não preciso nem falar nada para Léa, porque ela já me conhece, ela sabe quando eu não estou legal. Ela que faz a pergunta: o que é que você tem? Às vezes nós buscamos o ombro de um amigo. Quando a coisa está apertando, a gente busca realmente a comunhão com os irmãos. A gente busca alguém para a gente se abrir. A gente busca uma resposta para nossas perguntas que fica presa no ar. E Jó, ele não teve resposta do Senhor. A resposta que ele esperava foi o silêncio de Deus. Nenhuma palavra, nenhuma explicação para Jó. Jó precisava de uma explicação para tudo aquilo, para todo aquele sofrimento que ele passava. E nessa manhã você pode estar perguntando: eu preciso da solução para o meu problema, porque eu não aguento mais. Se você disser para mim que não tem problema, eu vou duvidar. Porque todos nós temos problema. Seja na área financeira, seja na área emocional, no relacionamento. Você pode ter problema na área da saúde. Você pode ter problema na área, qualquer área da sua vida. Senhor Jesus, nenhuma palavra para Jó. Nem sempre o silêncio de Deus significa que ele está inativo. Repita comigo: nem sempre o silêncio de Deus significa que ele está inativo. Isto é, nem sempre, às vezes o Senhor fala, você fala uma coisa, ou pede uma coisa para o Senhor, e às vezes você, por ser tão imediatista, você já quer uma resposta na hora. Às vezes Deus fala assim: nós temos três respostas acerca das nossas orações. Tem um sim, tem um não, então espere. De repente você está na terceira categoria. Calma, vai chegar a tua hora. A tua bênção está chegando. Né? Não acelere o processo. Então eu sei a hora de te dar aquilo que você está precisando. Eu sei a hora que
que aquele dinheiro vai cair na tua conta. Eu sei a hora que eu vou restituir a tua saúde. Eu sei a hora e você não sabe de nada. Irmãos, Deus sabe de todas as coisas. Amém? Então, entenda que o silêncio de Deus não quer dizer que Ele está calado. O silêncio de Deus significa levar você a ter plena consciência que seus recursos são nulos. Isto é, às vezes você pede para Deus algo e faz de outra forma. Você age de uma maneira que Deus não está aprovando. Você usa todos os teus recursos naturais. Todos os teus recursos físicos. E às vezes não é os teus recursos que vai trazer a resposta que Deus tem para você. É a resposta que Ele tem para você, mesmo que se doa. E foi isso que Deus fez com Jó. Jó precisava passar por todo esse processo para entender quem era Deus. Irmãos, Deus, Ele é estrategista. Ele tem santas estratégias para a gente entender qual o propósito dele. Diga assim, Deus é um Deus de propósito. Amém. Graças a Deus. Então, quando você tiver essa plena consciência de que você não tem como resolver e que não tem recursos nas mãos para resolver, então Deus age soberanamente e sobrenaturalmente, porque a glória é para Ele. Nós precisamos ter essa consciência de que não é a forma que você cria, por melhor que seja a tua intenção. Lembra da história de Abraão? Em Tales, que ele foi dar um jeitinho para Deus. Deus prometeu um filho da promessa para ele. Ele foi lá e deitou com a sua funcionária, porque a sua mulher já estava de idade. Ele ainda se sentia o cara. Mas não era aquele filho de Agar, daquela escrava. A promessa não era essa. A promessa tinha que vir de quem? De Sara. Olha só. Lá na frente, depois que Abraão passa por toda aquela situação, Deus fala assim para ele: eu sou Deus Todo-Poderoso. Diga assim: Deus é Todo-Poderoso. Abraão, cara, sai de cena, porque a minha promessa ela vai se cumprir. Eu sou Deus que vou te dar o filho da tua mulher, cara. Então, aos olhos humanos, a Sara, talvez Abraão olhava para Sara e via já uma mulher gagá, mas ele precisava passar por essa experiência de que a promessa do filho não vinha do seu esforço, da sua carne, vinha de Deus. Por isso que Isaac é um tipo de Cristo, veio do Pai. Amém? Para fazer aquilo que agora o irmão compartilhou. Senhor Jesus. Então foi no auge da sua dor que Jó fez uma declaração significativa, magnífica. Abra sua Bíblia em Jó. Jó 19, 25. Jó 19, 25. Aleluia. Jó 19, versículo 25. Porque eu sei, vamos ler juntos? Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará contra a terra. Só a primeira parte. Porque eu sei que o meu Redentor vive. Isto é, Jó com todo esse sofrimento, toda essa situação, perda financeira, com o corpo todo cheio de chagas. A coceira era tão grande que ele pegava cacos de telha para ver se amenizava a dor. Jó sofreu muito.
Jó perdeu tudo o que tinha. Se você ler o capítulo 1, vamos ler lá. Em Jó, capítulo 1. Pensando que esse cara era fraco, olha lá. 1:1 de Jó. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Nasceram-lhe sete filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentas. Era também muito numerosas pessoas a seu serviço. O cara era empresário. De maneira que este homem era o maior de todo o Oriente. Que tal, Davi? O cara não era fraco não, né? O cara era fazendeiro. Era um grande empreendedor. Jó era o homem mais rico daquela época. E ele perdeu tudo. Às vezes, Deus ele te dá certas coisas para você e Ele prova o teu coração. Se Deus te der as coisas e se você não souber fazer com que você seja o Senhor do teu dinheiro, Ele pode ser o teu Senhor. Alguém disse assim: tu quer conhecer o cara? Bota dinheiro no bolso dele. Aí tu vai saber quem é a pessoa. Em outras palavras, diz que o dinheiro não muda a pessoa. O dinheiro só revela quem realmente você é. Será que se eu tivesse com muito dinheiro eu estava aqui? Não sei. Talvez eu estaria pregando em outro lugar. Talvez não estaria pregando aqui. Talvez eu estaria realmente me orgulhando, usurpando, né? E vivendo, talvez de maneira muito regalada, porque achava que o dinheiro era tudo. Já perdeu tudo que tinha. Mas o dinheiro e as coisas, os seus bens, não eram o seu Senhor. O que Jó não esperava era que sua esposa fosse fazer aquilo com ele. Amaldiçoa esse teu Deus e morre. Jó disse: eu sei que meu Redentor vive. Irmãos, Jó era o cara. A gente precisa tirar o chapéu para Jó, né, Olga? Porque passou por todo o sofrimento, mas ele foi fiel. Jó realmente nos impressiona muito. Eu não sei, irmãos, se vocês estão gostando dessa palavra. Se está falando com você. E Deus, Ele fala de acordo com a nossa necessidade. Eu creio que o Senhor, através da experiência de Jó, nós podemos extrair muitas lições de vida para nós. Amém? Para a nossa saúde, para a nossa vida financeira, para o nosso casamento, para o nosso relacionamento do dia a dia, com as pessoas, com o vizinho, com os amigos. Senhor Jesus. Então, Jó, depois de passar por tudo aquilo, ele faz uma declaração ao Senhor. Jó 42, 5 e 6. Abra comigo aí. Jó 42, versículos 5 e 6. Último capítulo de Jó. Ele fala assim: eu te conhecia só de ouvir falar. Mas agora, eu te conhecia só de ouvir. Mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Lá no início da história, o Senhor disse para Satanás: Satanás, tem visto meu servo Jó, homem íntegro, temente a Deus e que se desvia do mal? Então, esse era o currículo de Jó. Um homem íntegro. Um homem temente a Deus. Íntegro porque ele tinha um viver irrepreensível diante das pessoas. O homem que temia a Deus. Amava o falar do Senhor. E que desvia do mal quer dizer que ele era prudente. Ele sabia o caminho que lhe trazia paz. Não colocava em xeque o seu caráter. Jó era um homem irrepreensível. Por isso que o Senhor
chamou a atenção de Satanás. E disse, olha, tu pode até tocar nas coisas de Jó, do meu servo. Mas tu não toca na vida dele. Irmãos, como Deus amava Jó. Você pode ter qualquer coisa. E outra coisa, Satanás não fez nada na vida de Jó sem o consentimento de Deus. Isto é, Deus permitiu até um certo limite. Epa, tu vai só até aqui, tá, Satanás? Daqui tu não vai. Agora é comigo. Então, às vezes Deus permite certa situação e a gente às vezes bota a culpa no diabo. Mas Deus permite certa situação para te provar. Para provar o teu coração. Para provar quem é o teu Senhor. Será que meu Senhor é meu filho? Será que é teu marido? É teu trabalho? É teu time? Quem é o teu Senhor? Senhor Jesus. Irmãos, me perdoa, já vai dar 11 horas. Mas hoje vai ter almoço, né? Opa, ninguém tem pressa. Não senti ainda o cheiro da comida? Senhor Jesus. Abra sua Bíblia em Lucas. Lucas capítulo 8. Dá para dar um amém aí? Um aleluia? Oh, glória! Aleluia! Lucas 8, versículo 22 a 25. Lucas 8, versículo 22 até o 25. Aconteceu que num daqueles dias, entrou ele no barco, na companhia dos seus discípulos, e disse, passemos para outra margem. Fala assim comigo, passemos para outra margem. E partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de... Como é que diz nessa tradução aí, tua, Davi? Essa palavra é só sobrar, né? Só sobrar. Submergir, afogar, coisa do tipo, né? Naufragar, obrigado. Chegando-se ele, despertaram, dizendo, mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água, tudo cessou e veio bonança. Versículo 20, vamos até o 25. Então lhe disse, onde está a vossa fé? Ele, possuído de temor e admiração, dizia uns aos outros, quem é este? Que até o vento e as ondas repreendem e lhe obedecem. Quem é esse? Que nessa manhã está aqui para te dizer que ele vai fazer cessar todas as adversidades da sua vida. Isto é, ele vai fazer com que esse mar fique calmo. Sabe por quê, irmãos? Porque tinha alguém dentro desse barco. Esse barco não ia naufragar com o Senhor. Mas eu queria chamar você para um detalhe. Senhor Jesus. Então, ele fala assim, saiba de uma coisa, ainda que você não saiba como resolver os problemas, ainda que você tenha perdido o controle do seu barco, ainda que a fúria da tempestade jogue sua vida de um lado para o outro, que você parece que está à deriva, irmão, essa é a situação, de muitas vezes nós nos encontramos assim, perdemos o controle da situação, nos sentimos sozinhos, questionamos, perguntamos, Senhor Jesus, saiba de uma coisa, o Senhor está no controle da sua vida. Amém? A pergunta é, por que esses discípulos do Senhor deveriam ter fé e não medo? Olha só, os discípulos, eles andavam com o Senhor, comiam peixe com o Senhor, via os milagres acontecendo, o Senhor fazer cego ver, coxo andar, paralítico andar. E agora, o Senhor estava com eles naquele barco. O Senhor simplesmente estava com sono e tirou um cochilo ali, rapidamente. O Senhor foi despertado pelos discípulos que estavam atemorizados, com medo daquele barco naufragar. Quando o Senhor estende as mãos e faz aquele mar se aquietar, eles ficam perplexos, cheios de admiração. Trouxe paz, bonança. Muitas das vezes, nós nos sentimos assim. Como se o Senhor não tivesse no controle da nossa vida.
Como se o Senhor tivesse, como se você estivesse sozinho. Igreja, não se sinta só. Pode vir uns ventos. Pode vir a tempestade. Mas saiba, quem está dentro desse barco é o Senhor. Da tua e da minha vida. Deixa o controle com Ele. Amém? Deixa o Senhor governar a sua vida, a minha vida. Ele vai te levar para um lugar de segurança. Aleluia! Senhor Jesus. Então a pergunta é: por que aqueles discípulos tiveram medo e não fé? Uma vez que eles estavam sempre com o Senhor. Senhor Jesus. Veja a promessa que o Senhor fez. Veja a promessa do Senhor no versículo 22, na parte B. Leia aí. Isso. Só a parte B. Passemos para outra. Qual era então o destino dele? A outra margem. O Senhor falou aqui. E vamos para outra margem. Quer dizer, o Senhor não disse, olha, vocês vão para outra margem. Ele disse, nós vamos juntos. Então, isso dava uma garantia de que eles não estavam só. Que tal? Irmão, muitas das vezes, nós não usamos os olhos da nossa fé. Nós achamos que as coisas do nosso jeito, e as coisas não acontecem. Sabe o que acontece? O barco vai afundar, porque eu estou só. Amém, Frosina? Senhor Jesus. Então, essa foi a promessa do Senhor para eles. Passemos para outra margem. Senhor Jesus. Eu não sei para onde você vai. Eu não sei qual é o teu plano. Quais são os teus projetos. Mas deixa eu te falar uma coisa para você. Não projeta nada sem o Senhor. Amém? Até algo bem simples que você vai. 17 de setembro eu fui conhecer um clube com a minha esposa aqui em Lusiânia. Nós tivemos comunhão e fomos. O Senhor estava conosco. Irmão, nas coisas mais normais, o Senhor, Ele tem que estar no centro da nossa vida. Amém? Senhor Jesus. Deus, Ele cuida de nós na aprovação. Por isso que eu escolhi esse tema. Deus cuida de você na aprovação. Deus estava cuidando de Jó até no silêncio de Deus. Existem dois motivos que eles deveriam ter fé. Por causa da promessa e por causa da presença. Dois motivos pelos quais eles deveriam ter fé e não medo. Por causa da esperança. Deus, o Senhor Jesus prometeu para eles que eles iam para outra margem. E a esperança deles era que o Senhor estava com eles. Amém? Mateus 28, 20, parte B, fala que estou convosco todos os dias, até a consumação do século, e pronto. Irmãos, Deus não nos deixa só. Nós precisamos exercitar mais nossa fé. Sabe que o Senhor está no controle da nossa vida. Aleluia! Estou finalizando, irmão. Por fim, Deus restaurou a sorte de Jó. Essa é a melhor parte dessa história, irmãos. Amém? Restaurou a saúde de Jó. Restaurou o casamento de Jó. Eu tenho plena quase convicção de que Jó não casou de novo. Porque Deus é um Deus que restaura. Deus restaurou a vida de Jó, o casamento de Jó. Jó teve outra lua de mel. Por isso que ele teve mais filhos depois. Amém? Jó era o cara. Então, restaurou os amigos de Jó, a relação do Jó. Restaurou a vida financeira de Jó. Deus dobrou tudo na vida de Jó. Agora imagina. O cara tinha tantas posses. Aí multiplica por 2. Sabe por quê, irmãos? Abra sua Bíblia em Jó. 42, 10. Jó 42, 10.
10 em diante. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos. Irmãos, isso aqui me ganhou muito meu coração. Quando eu li isso aqui, eu fiquei com meu coração cheio de temor pelo Senhor. Poxa, será que Jó não pediu dinheiro emprestado? Foi numa financeira para restituir seus bens? Hein? Será que ele não buscou um livro de autoajuda, alguém no seu relacionamento? Será que ele não fez um plano de saúde para ter qualidade de vida melhor? Ou ele fez coisa do tipo? Mas Jó orou. Irmãos, está aqui o segredo. Jó buscou a presença de Deus. Amém? Jó orou pelos seus amigos e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo. Irmãos, Deus é fiel. Deus, ele prospera o justo. Jó era o homem justo. O justo, ele prospera em tudo o que ele faz. Amém? Então vieram todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quanto dantes conheceram e comeram com ele na sua casa. Jó teve uma vida de desfrute com a família. Olha só. E se condoeram dele e consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. O Senhor lhe havia enviado essas coisas na vida de Jó. Não foi Satanás não, tá, irmão? Oh, Senhor Jesus. O Senhor lhe havia enviado. Cada um lhe deu dinheiro e anel de ouro. Assim o Senhor abençoou o último estado de Jó mais do que o primeiro. Porque veio a ter 14 mil ovelhas, 6 mil camelos, 1.000 juntas de boi, 1.000 jumentas. Também teve outros filhos, outros 7 filhos e 3 filhas. Amém? Versículo 16. Depois disto viveu Jó 140 anos e viu seus filhos e os filhos de seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó farto de idade. Que tal? Irmãos, esse foi o quadro de Jó. Deus multiplicou tudo na vida de Jó. Impressionante. Não se fala que Jó murmurou. Fala que Jó adorava o Senhor. Amém? Ele não murmura. Nós murmuramos porque está calor, está muito frio, né? Nós murmuramos porque a inflação está assim, porque está assado, aumentou o combustível, a gente murmura porque a esposa não tem paciência, a gente murmura porque a esposa demora a sair de casa para a reunião, a gente murmura por tudo, né? E às vezes nós somos apressados, enfim, a gente murmura por tudo. Porque a coisa não acontece, porque a vida financeira não flui, enfim. A gente murmura porque a saúde não está boa, porque não tem amigos. Jó não murmurou por nada, mas ele ergueu suas mãos ao céu e ele adorava o Senhor. Irmãos, essa é a receita. Adore o Senhor. Amém? Louvor é melhor que lamento. A vida de Jó é uma lição que podemos extrair para o nosso viver cristão. A nossa vida financeira, no nosso casamento, nossa relação com as pessoas, relação interpessoal e na nossa saúde. O Senhor é saúde para nós. Amém? Então, que nós possamos realmente extrair lições maravilhosas com essa experiência de Jó. Para finalizar, a glória da segunda casa é melhor do que a primeira. Versículo 12 do capítulo 42, parte A. A glória da primeira casa é melhor que a primeira. De repente você está pensando assim, rapaz, já estou pensando já numa lua de mel. Epa, o negócio aqui, eu vou ser abençoado a tal ponto de que eu já vou me programar. Porque a glória que o Senhor tem para nós, ela é inefável. É maravilhosa. O Senhor ele quer realmente cuidar de nós, irmãos. Deus, ele cuida de você, de mim, de você, nas provações. Aprenda com Jó a não murmurar. Aprenda
com Jó a declarar. Declare ao Senhor. Declare na sua vida. Declare prosperidade no